12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, meus irmãos? Veja que no que se diz respeito ainda a missões, trabalho missionário, nós vemos aqui que Pedro, a palavra de Deus nos relata que Pedro estava anunciando a palavra de Deus, Tiago também, irmão de João, anunciando a palavra de Deus. E Herodes, naquele tempo, meus irmãos, o rei Herodes, ele se sentindo ameaçado pelos cristãos que pregavam a palavra de Deus, anunciava a verdade acerca do reino de Deus, e ele, incomodado com aquilo, sentido ameaçado por causa dos cristãos que pregavam a verdade, então ele começou a lançar mão em alguns cristãos, lançando eles na prisão. Lançaram Tiago na prisão, logo depois mandaram decapitá-lo. E tudo isso, meus irmãos, nós vimos que é a perseguição na igreja, a perseguição na vida daqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Nós vimos que isso aconteceu na igreja primitiva, mas nos nossos dias hoje não é diferente, como o diácono ele já anunciou aqui ali nos países ali do Ocidente, onde pessoas têm sido lançadas nas prisões por causa do Evangelho, por anunciar a palavra de Deus. Não estão fazendo nada de mal, estão querendo muito pelo contrário, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam libertos e possam receber a promessa de Deus de morar no céu, meus irmãos. E o que há de mal nisso? Não existe nada de mal nisso, mas nós vimos, meus irmãos, que ainda existem pessoas influenciadas pelo maligno, pessoas que estão influenciadas pelo nosso adversário, o inimigo das nossas almas, e estão aprisionando pessoas, cristãos, evangelistas, missionários, pastores, meus irmãos. Hoje nós vemos no Brasil quantos pastores estão sendo lançados na prisão por falar a verdade, por pegar o Evangelho, meus irmãos. Quantos têm padecido, perdendo as suas vidas e entregando as suas vidas em prol do Evangelho, meus irmãos, têm sido lançados na prisão. Pedro, ele foi lançado na prisão também. Por quê? Porque isso, meus irmãos, nós vimos que o rei Herodes percebeu que os judeus ali, alguns judeus, meus irmãos, eles se alegraram com aquilo. Nós vemos aqui que, versículo de número 3, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Veja que aquela atitude do rei Herodes, aquela atitude daquele homem mau, começou a alegrar o coração dos judeus, e ele percebeu isso. O que aconteceu? Aquela influência maligna na vida dele ficou mais ainda, meus irmãos, ficou mais forte ainda, e ele mandou continuar lançando homens na prisão. Também mandaram lançar a Pedro. E aqui, meus irmãos, que eu quero parar para refletir um pouquinho com vocês, a importância da igreja, orar pela vida desses homens, orar pela vida dos evangelistas, orar pela vida dos missionários, orar pela vida dos pastores, não somente desses homens que estão em destaque, meus irmãos, mas orar uns pelos outros, porque constantemente, quando nós estamos anunciando, falando a palavra da verdade, pode ser que 2 ou 3 estão recebendo, meus irmãos, mas existe uma multidão
que olha, meus irmãos, para as nossas vidas, olha para mim, para você, e está nos condenando, querendo nos lançar nos cárceres, querendo nos lançar nas prisões, querendo até mesmo a nossa morte, meus irmãos. Mas aqui existia uma igreja que estava orando, uma igreja que estava intercedendo pela vida de Pedro, meus irmãos, e nós vemos que Pedro, Deus ele atende a oração do justo. Nós vemos que no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, nos diz assim, parte B do versículo: a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Essa é a oração de um justo, essa é a oração de uma igreja, meus irmãos, que se encontra reunida para orar, para interceder em prol de um servo do Senhor, em prol daquele que está ali anunciando a palavra de Deus, meus irmãos. Então cabe a mim e a você, cabe a nós, meus irmãos, Igreja de Cristo, nós intercedemos pela vida do nosso próximo, interceder a vida pela vida dos nossos irmãos, os missionários que estão no campo fazendo a obra de Deus, anunciando a palavra de Deus, meus irmãos. E quando existe um joelho dobrado, um joelho que está disposto a interceder pela vida do seu próximo, Jesus, Deus, Ele está no trono de glória, orando pela vida. Ele está prestando atenção na oração que nós estamos fazendo, meus irmãos. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Amém, meus irmãos? Que nós possamos nos colocar na brecha, como diz o pastor Edevaldo, que nós possamos nos colocar à disposição e estarmos orando, intercedendo pela vida do nosso próximo, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Nós não sabemos, às vezes, meus irmãos, às vezes não é nem perseguição por causa de nós anunciarmos a palavra de Deus, mas às vezes nós sofremos tantas outras coisas. Enfermidades às vezes vêm na vida do cristão, não querendo nos parar, nos impedir de anunciar a palavra de Deus. Então que nós venhamos, meus irmãos, a interceder pela vida do nosso irmão, que nós venhamos a interceder pela vida do nosso próximo, e deixar que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, venha libertar vidas que estão aprisionadas, para que nós possamos continuar nessa empreitada até aquele grande dia em que o Senhor virá sobre as nuvens, arrebatar a igreja, levar-nos para o céu de glória que nos aguarda, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade e retorno ali para o nosso irmão Diácono Wendel.